Aleluia! Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Shalom, shalom. Que a graça, a inefável graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo inunde completamente o Pedro. Um abraço. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui, amados, para celebrar aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Aquele que tem o poder e o domínio sobre todas as nações da terra. Aquele que tem o poder sobre o Brasil. É a Jesus Cristo bendito, o nosso único Senhor, o nosso único Salvador, que nós adoramos. E nesta tarde queremos tributar louvores somente a Ele. E que da sua casa, do seu coração, seja levantado um incenso de adoração e de louvor ao nosso Deus. Amém? Que a atmosfera da sua casa seja impregnada da presença de Deus. Que a sua presença que está em sua casa, em sua vida. Queridos, juntos somos mais fortes. Juntos estamos servindo ao Senhor. Ah, que maravilha! Cada dia eu fico feliz com Jesus e dou gargalhadas na cara de Satanás. Sabe por quê? Porque a pregação do Evangelho cresceu no Brasil. Cresceu no Brasil. Se esse Satanás achava que ia calar nossa boca, que iria paralisar os nossos pés, que iria intimidar a igreja, enganou-se. Como sempre, ele se engana, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ninguém para a igreja, ninguém, absolutamente ninguém. Nós adoramos ao nosso Deus em espírito e em verdade. Está provado que nós não somos idólatras de templos. Está provado que nós não dependemos de um prédio para adorar ao nosso Deus. O altar da adoração, do louvor, está dentro do nosso espírito. Aleluia! Porque o Deus eterno habita no nosso espírito recriado através do Espírito Santo. Portanto, meu irmão, minha amada irmã, agora você entende o que a mulher samaritana perguntou a Jesus, não é verdade? Imagine, estamos sem templos físicos, mas a adoração não está presa a quatro paredes. A oração não está presa a um altar de pedra. Aleluia! Somos livres. Somos livres. De onde nós estivermos, nós tributaremos louvores ao nosso Deus. De onde nós estivermos, pregaremos o Evangelho. De onde nós estivermos, faremos resistência às obras das trevas. De onde nós estivermos, celebraremos ao nosso Deus com intensidade de coração. Então, meu irmão, minha irmã, vamos nos unir. Vamos nos unir nesta tarde e vamos adorar aquele que vive pelos séculos dos séculos. Eu gostaria que você, meu irmão, minha irmã, abrisse a sua Bíblia. Olha os irmãos em Sejeque Unaíba, olha os irmãos em Sejeque Aracaju e todos os irmãos no Brasil
e nas nações da terra que estão conosco neste exato momento e irão estar em outros horários. Leia agora a palavra, abra o Salmo 29 e vamos tributar louvores ao nosso Deus, aleluia. Proclame alto, declare alto esta palavra, deixe ecoar nos céus da sua cidade esta palavra de poder, aleluia, 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 glória ao Senhor. Olha o que diz a Bíblia: tributai a Yahvé seres angelicais, tributai glória e força a Yahvé, tributai a Yahvé a glória devida ao seu nome, adorai a Yahvé na beleza da santidade. Ouve-se a voz de Yahvé sobre as águas, o Deus da glória troveja, Yahvé está sobre as muitas águas. A voz de Yahvé poderosa, a voz de Yahvé cheia de majestade, a voz de Yahvé quebra os cedros, sim, e Yahvé despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e Sírion como um garrote selvagem. A voz de Yahvé lança chamas de fogo. A voz de Yahvé faz tremer o deserto. E Yahvé faz tremer o deserto de Cádiz. A voz de Yahvé derruba os carvalhos e desnuda as florestas. E no seu templo todos dizem glória, aleluia. Yahvé está entronizado sobre o dilúvio. Yahvé se assenta como rei para sempre. Yahvé dá força ao seu povo. Yahvé abençoa o seu povo com paz. A voz de Yahvé é poderosa. E no seu templo todos dizem glória, aleluia. Aleluia! Esta voz está sendo ecoada nos quatro cantos da nação brasileira. Esta voz está sendo ecoada nas nações. Deus fala através dos seus servos e servas. Deus fala através do seu povo. Deus fala através dos seus ungidos. Deus fala através da sua igreja. Deus fala através de você, meu irmão. Deus fala através de você, minha irmã. Somos nós que temos que dar voz, a voz do nosso Deus. Somos nós que temos que proclamar a verdade eterna do nosso Deus. Somos nós que temos que fazer ecoado nos céus do Brasil as promessas do nosso Deus, que são fiéis e verdadeiras. Então, quando você proclama a palavra, você está dando voz à voz de Deus. Através da sua boca, a palavra do Deus vivo e verdadeiro está sendo proclamada, está sendo decretada, está sendo anunciada, está sendo liberada. E esta voz, ela tem poder para quebrar os cedros do Líbano. Esta voz tem poder para parir as corças. Esta voz tem poder para desnudar os bosques. Esta voz tem poder para abalar os desertos. Esta voz tem poder para afetar o seu e o meu coração. Esta voz tem poder para abalar os tronos do Brasil. Esta voz tem poder para aplainar os lugares
altos do Brasil. Esta voz tem poder para derrubar a todo soberbo nesta nação. Meu amado irmão, minha amada irmã, creia no poder da voz do Senhor. A voz do Senhor é poderosa. O Senhor Yahvé está entronizado sobre o dilúvio. O Senhor Yahvé se assenta como rei para sempre. O cetro de justiça e equidade é o cetro do seu reino. Aleluia! O nosso rei é vencedor. Ele tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. E ele governa sobre as nações, ele governa sobre o Brasil. O Senhor Yahvé dá força ao seu povo. Você faz parte do povo de Deus. Então, Yahvé dá força a você. E ele abençoa o seu povo com paz. Abençoa você com paz. Abençoa a sua casa com paz. Abençoa a sua família com paz. Abençoa a sua cidade com paz. Abençoa o seu estado com paz. E abençoa o Brasil e as nações da terra com paz. Receba da parte de Yahvé esta paz que excede todo o entendimento, que monta guarda em seu coração, que lhe faz ficar sossegado diante de tantas circunstâncias adversas. Você permanece sossegado, confiado no Senhor, porque Ele está com você como poderoso guerreiro. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, porque a tua voz é poderosa, a tua voz é cheia de majestade, a tua voz ecoa nas mais altas montanhas, a tua voz faz ouvir nos mais baixos vales. A tua voz, Senhor, a tua voz é singular, a tua voz desnuda os bosques, a tua voz quebra os cedros do Líbano, a tua voz alcança a mente e o coração dos teus filhos e filhas que estão dando ouvido a esta voz. A tua voz chega nos palácios, a tua voz chega nas choupanas, a tua voz chega nos sertões do Brasil, a tua voz chega nas cidades ribeirinhas, lá do Amazonas, lá do Pará. A tua voz, Senhor, a tua voz chega nas grandes metrópoles, a tua voz chega em todos os recantos deste país. Nada pode deter a tua voz, nada pode impedir o furor da tua voz, porque o vento sopra onde quer, e neste momento o teu Espírito está soprando, o teu Espírito sopra nos hospitais, o teu Espírito sopra nas CTIs dos hospitais, o teu Espírito está soprando nos presídios masculinos deste país. O teu Espírito está soprando como vento nos presídios femininos deste país. O teu Espírito está entrando, Senhor, nos condomínios fechados desta nação. O teu Espírito está entrando nas favelas deste país, nas palafitas deste país. O teu Espírito está soprando, Senhor, nas cidades litorâneas, nas cidades interioranas. O teu Espírito está soprando, ó Deus, na capital do nosso país, Brasília. O teu Espírito sopra onde quer. A tua voz é ouvida onde o Senhor quer que ela seja ouvida.
Rianda labacan sabai genamachu kinianda labacaia. Richemanaka labahai sirianda labahaia. Que por todo este Brasil, Senhor, a tua voz ecoe. E que por todo este Brasil a tua voz seja temida, a tua voz seja ouvida, a tua voz seja obedecida. Pai, que a tua voz seja ouvida pelo teu povo, obedecida pelo teu povo, temida pelo teu povo, Senhor. Que a tua voz seja ouvida em cada igreja, que a tua voz seja ouvida em cada denominação, que a tua voz seja ouvida pelos líderes que comandam o teu povo, Senhor. Que a tua voz seja ouvida em cada casa, que a tua voz seja ouvida por mim, que todos nós atentemos para a tua voz e obedeçamos a tua voz e sigamos com fidelidade os comandos da tua voz. Pai, nos quedamos aos teus pés nesta tarde e proclamamos a tua grandeza, proclamamos a tua majestade, proclamamos o teu poder, proclamamos a tua graça, proclamamos o teu perdão, proclamamos o teu amor, proclamamos a tua misericórdia, proclamamos, ó Pai, sobre os céus do Brasil, a pessoa bendita de Jesus Cristo, o único caminho, a verdade e a vida. Proclamamos o teu plano único para a nação brasileira, Jesus Cristo de Nazaré, porque em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pai, te damos glórias, te damos louvor, te damos honras, te damos adoração, no nome bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluias, queridos, aleluia. Vamos adorar? Vamos adorar, aleluia. Vamos proclamar os altos louvores do Senhor. A nossa irmã Débora vai adorar ao Senhor e você vai adorar ao Senhor juntamente com ela aí na sua casa. Você vai deixar que o incenso da adoração suba à presença do Pai. Aleluia. Declaramos que não há outro Deus além de ti. Declaramos que não há outra rocha como tu, só o Senhor é Deus. E nessa tarde, Senhor, nós queremos declarar nosso amor, a nossa adoração ao único que é digno de receber toda a honra, ao único que é digno de receber toda a glória. Oh, nós te exaltamos, Jesus. Nós te exaltamos porque tu és aquele que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Diz a tua palavra, nós levantamos o teu nome, Jesus, nessa tarde. Em nenhum outro há salvação,
mês de intimidade ainda não se viu, ainda não se ouviu de um Deus que trabalha, de um Deus que trabalha com aqueles que nele Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus que trabalhe. Deus que trabalhe. Deus que trabalha, Jesus. Te adoramos, Pai. Te adoramos, glórias a ti, santo, santo, santo e tremendo és tu, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glórias e majestade pertencem a ti, força e formosura estão no seu santuário. Aleluia, a este Deus que é todo digno, a este Deus que é todo poder, a este Deus que é todo glória. Aleluia. Bendito, bendito, bendito é o nome do nosso Deus. E não há outro Deus que reina sobre nós. Tu és o único que é digno, que reinas para sempre. Este é o teu Deus, meu irmão. Este é o nosso Deus. Que maravilha. Queridos, nós estamos debaixo de um comando do nosso Deus e nós temos que ser fiéis ao comando do nosso Deus. O comando do nosso Deus não tem trégua, não é verdade? E nós temos que ser obedientes, fiéis, porque quando somos obedientes àquilo que Deus nos ordena, a vitória vem. Não sabemos quando, mas é certa, ela virá. Então, nós estamos trabalhando em cima da restauração dos muros
da nossa nação, né? E temos proclamado marcos que devem ser levantados na nossa pátria. O marco da palavra, não é verdade? O marco da honestidade. E ontem vimos o marco da verdade. E hoje nós vamos trabalhar em cima do marco do temor do Senhor. E gostaríamos de ler somente um versículo, em Provérbios 1:7. Está escrito na palavra de Deus: o temor de Yahvé é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Olha o que a Bíblia está dizendo, que os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O temor do Senhor. Então, queridos, o que é temer a Deus? Será que temer a Deus é termos medo de Deus, como se tem medo de uma barata, de um rato, de um homem perverso, como se tem medo de um assaltante? Será que é isso que Deus quer que nós tenhamos dele? O que de fato é temer ao Senhor? Nós temos que trazer o que a palavra declara. O povo de Israel viveu por muitos anos, 4 séculos e 30 anos. Esse povo viveu escravo do Egito. E esse povo aprendeu pela força da opressão, do chicote, das punições, dos castigos, a obedecer a Faraó. Eles não tiveram opção. Essa obediência a Faraó não foi uma obediência conquistada, foi uma obediência imposta. Ou obedecia ou morria. Então o povo tinha medo de Faraó. O povo tinha medo dos feitores de Faraó, porque o povo sabia como o Faraó tratava os escravos, como o Faraó tratava os seus inimigos. E o povo também sabia como os feitores tratavam os escravos, tá? E como a punição era sem compaixão sobre aqueles que ousavam desobedecer ou sobre aqueles que ousavam questionar. Então, queridos, quando nosso Deus liberta o povo, Deus não quer que o povo tenha a visão dele semelhante à visão que o povo tinha do imperador Faraó. Não, Deus não quer que esse seja o referencial de temor, de respeito que Deus quer que o povo tenha. Então veja que no Egito, o que Deus faz? Deus vem para punir. Punir a quem? Punir a quem? Deus vem punir a uma nação idólatra. Deus vem julgar as potestades que dominavam a nação do Egito. Deus vem punir aquelas forças infernais que se escondiam atrás de cada ídolo adorado no Egito. Então Deus vem tirar do povo do Egito a crença, o respeito, a reverência, o temor que aquele povo tinha por aqueles ídolos.
Porque Deus vai se mostrar poderoso no Egito. E ele vai zombar dessas entidades. Ele vai zombar desses ídolos, trazendo as pragas que justamente confrontava o poderio desses ídolos no coração do povo do Egito e no coração do povo de Israel. Tá certo? Então, o nosso Deus, ele vai ministrar juízo. Mas como é que ele se revela ao seu povo? Ele se revela um Deus de misericórdia, de bondade. Por quê? Porque as pragas só são gerais até a quarta praga. Não é verdade? Depois Deus faz o quê? Deus faz uma divisão. Deus faz uma diferença entre o seu povo e o povo do Egito, entre Gósen e as demais cidades da nação do Egito. Porque Deus está mostrando que ele é fogo consumidor, mas que ele é amoroso, perdoador, misericordioso. E até para com o Egito, ele se mostra misericordioso. Porque quando ele mandava praga, ele mandava por causa do coração pertinaz de Faraó. Porque Faraó ousou a não atender a sua voz. Era tempo de libertação e Faraó não discerniu este tempo. Era tempo de Faraó conhecer ao Deus vivo e verdadeiro, mas Faraó se levanta para questionar, para se opor, para se colocar como um páreo com o nosso Deus. Então Deus bate de frente com a soberba de Faraó. Mas ele também usa de misericórdia até com o próprio Faraó. Porque todas as vezes que Faraó pede a Moisés que ore e que remova a praga, Deus atende a oração de Moisés e remove a praga. Então, o nosso Deus no Egito, ele se mostrou ser o Deus perdoador, o Deus misericordioso. Entendeu? Ele se mostrou ser o que ele de fato é, o Deus único e verdadeiro. E veja que quando ele remove o povo, arranca o povo como um forte do Egito, para onde Deus leva o povo? Qual foi o primeiro comando que Deus deu a Moisés? Para que Moisés dissesse a Faraó. O comando que Deus deu a Moisés para falar diretamente a Faraó é que Faraó deixasse o seu povo ir por caminho de 3 dias para celebrar uma festa ao Senhor. Veja, o que Deus quer é ter um encontro com o seu povo. O que Deus quer é se revelar ao seu povo como de fato ele é. E que o povo prestasse a Deus mediante o que ele é, louvor, adoração, honra, temor. Então Deus vai se revelar ao povo para que o povo adore, para que o povo sirva, para que o povo o tema. Aí você vai ver aqui no livro de Deuteronômio, você vai ver aqui quando Deus entrega as tábuas da aliança, né? Eu gosto de ler em Deuteronômio, na repetição da lei, ela está mais clara. Eu gostaria que nós pensássemos um pouco no temor de Deus, né? Porque é isso que Deus quer levantar nesta nação, mas ele quer levantar o temor primeiro no seu coração. Ele quer levantar primeiro o temor na sua vida. É isso que ele quer. Ele quer levantar temor. Amém? Ele quer o temor dele. Agora veja aqui, ó, no versículo 22 do capítulo 5, você pode abrir na sua casa, capítulo 22, ou melhor, capítulo
5 de Deuteronômio, versículo 22, você vai ver algo aqui interessante. Deus está aonde? Deus está no Monte Sinai, ele desce. Ele desce para quê? Para proclamar a sua palavra, para entregar ao povo a constituição da nação de Israel. Tá certo? Aqui, esse povo agora se torna nação. Esse povo recebe a lei, recebe a constituição da nação. E a constituição da nação de Israel veio do céu, veio de Deus. Essa constituição não foi discutida e elaborada por um grupo de deputados da esquerda, da direita, do centrão. Essa lei, essa constituição não foi discutida por homens imperfeitos, homens que fizeram as leis de acordo com as ideologias que dominam a sua mente e o seu coração. Não, a constituição da nação de Israel foi feita por um Deus eterno, entregue a um povo por um Deus eterno, porque esta constituição é uma constituição eterna, que seria entregue, seria proclamada não só à nação de Israel, mas a todas as nações da terra, porque Deus estava tomando Israel como o seu porta-voz, como a nação que levaria a sua glória, o seu poder, o seu nome a todas as nações da terra. Então, Deus antes, Yahvé antes de entregar a Constituição em pedras nas mãos de Moisés, ele proclamou ao povo. Todo o povo daquela geração ouviu a voz audível do Deus eterno Yahvé. A criança ouviu a voz do Deus eterno. O junior ouviu a voz do Deus eterno. O adolescente ouviu a voz do Deus eterno. Os jovens ouviram a voz do Deus eterno. Os adultos ouviram a voz do Deus eterno. Os anciãos ouviram a voz do Deus eterno. Os animais também ouviram a voz do Deus eterno. Todos que estavam ali presentes ouviram a voz do Deus eterno, a voz de muitas águas, a voz que quebra o cedro do Líbano, a voz que desnuda os bosques. Esta voz foi ouvida no Sinai. Agora veja o que aconteceu. Foi Deus quem proclamou, foi ele quem falou. Ele tomou o Sinai e lá do Sinai ele proclamou esta palavra de poder. Ele entregou a constituição divina, eterna, a um povo, a uma nação. Agora veja o que aconteceu. Olha o que aconteceu ali. Enquanto Yahvé proclamava esta palavra de poder. Vamos ler? Do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, Yahvé falou essas palavras a toda a vossa assembleia, reunido no monte, com forte voz, e nada acrescentou. Yahvé, o Senhor Yahvé, falou do meio do fogo, da nuvem e da escuridão. Veja, ao mesmo tempo havia fogo, havia nuvem e havia escuridão. Meu Pai, que coisa tremenda, gloriosa, assustadora. Agora veja, e as escreveu
em 2 tábuas de pedra que entregou a mim. Mas quando ouvistes a voz do meio das trevas, enquanto o monte ardia em fogo, viestes ao meu encontro com todos os líderes das vossas tribos e os vossos anciãos, e dissestes: Yahvé, nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo hoje. Vimos Deus falar com o homem e este ainda continuar vivo. Meu Pai, havia temor, havia um misto de temor, de medo, de pavor no coração dos líderes, dos anciãos de Israel. Escute bem, 25. Agora então, por que devemos morrer? Este grande fogo nos devorará. Morreremos se continuarmos a escutar a voz de Yahvé, nosso Deus. Olha o que está acontecendo. O que está acontecendo é que a glória excelsa é tanta no Monte Sinai. O poder de Yahvé é tão grande no Monte Sinai. A majestade do Deus vivo e verdadeiro é tão grande que os anciãos e os líderes do povo vêm a Moisés declarando que eles morreriam se continuassem a escutar a voz de Yahvé. Pois quem entre todos os homens ouviu a voz do Deus vivo falando do meio do fogo, como nós a ouvimos e ainda continuou vivo? Eles tiveram medo da morte. Eles ficaram aterrorizados. Eles acharam que eles iriam morrer. Vai até lá e ouve tudo que Yahvé, nosso Deus, falar, e tu nos dirás tudo o que ele te disser. Assim ouviremos e cumpriremos o que ele falar. Veja que o povo se recusou a ouvir a voz de Deus por medo da morte. Medo de morrer. Por quê? Porque havia uma crença na mentalidade do povo de Israel, do povo judeu. Se alguém ouvir a voz de Deus, vai morrer. Se alguém contemplar a glória de Deus, vai morrer. Por que eles estão dizendo isso? Porque eles ouviram por séculos isso lá no Egito. Ninguém poderia olhar para os olhos de Faraó. Se alguém olhasse para os olhos de Faraó, morreria. Claro que não era verdade, tá bom? Mas essa crença enganosa, mentirosa, para impingir medo, para impingir poder a Faraó, dominou todo o Egito. E ninguém ousava olhar para Faraó. Porque se alguém olhasse para Faraó, morreria. E para o povo do Egito, Faraó era um deus. Então aqui nós temos o povo de Israel achando que eles haveriam de morrer. Eu pergunto, se foi Deus que chamou o povo para estar com ele no Sinai, se foi o Deus eterno que quis se revelar daquela maneira a eles, se tivesse que morrer, já teria morrido no exato momento que a primeira trombeta tocou, ou que a primeira nuvem apareceu, ou que o fogo começou a fumegar no monte. Eles já teriam morrido, porque ninguém suporta a glória de Deus eterno. Mas o medo, o pavor dominou o coração dos líderes de Israel e dominou o coração
dos anciãos de Israel. E aí Moisés é convidado, só ele, somente ele, a ouvir a voz de Deus, porque o povo se contentaria com medianeiros. O povo se contentaria em que Moisés somente ouvisse a voz e trouxesse o que Deus teria falado. Mas o povo não queria ouvir a voz do Senhor. 28. Quando Yahvé ouviu as palavras que me falaste, disse-me: ouvi as palavras que este povo disse a ti. Eles falaram bem em tudo quanto disseram. Quem dera o coração deles fosse tal que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos em todo o tempo, para que eles e seus filhos vivessem bem para sempre. Veja, por que Deus diz assim? Sabe por quê? Porque Deus conhecia o coração do povo. Deus vive no eterno presente. Deus já tinha visto desde a eternidade aquele povo construir um bezerro de ouro e adorar a esse bezerro lá no deserto, enquanto Moisés estava na sua presença. Então, a Bíblia diz que aquilo aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Que o salário do pecado é a morte. Então, esse povo, ouvindo a voz de Deus, esse povo se comprometeria com esta voz de Deus, se comprometeria com as palavras ditas por Deus no Sinai, tá? E se esse povo, a partir do momento que ouvisse a voz do Deus Todo-Poderoso e quebrasse, desobedecesse aquilo que ouviu, consequentemente eles morreriam. Aí você vai entender por que Moisés, quando desce do monte, quebra as tábuas da aliança. E por que Moisés quebra? Porque Moisés tinha convicção plena de que o primeiro mandamento estava sendo quebrado pela nação de Israel. E se aquele povo ouvisse da boca de Moisés naquele momento o primeiro mandamento, não ficaria ninguém de pé. Todos seriam fulminados pela ira do nosso Deus, porque todos que ouviram a palavra se tornaram responsáveis por esta palavra que foi ouvida. Então, veja que Deus faz um apelo. Quem dera o coração deles fosse tal que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, para que eles e seus filhos vivessem bem para sempre. Então, escute, meus queridos irmãos, temer a Deus é obedecê-lo. Temer a Deus é guardar os seus mandamentos. E esses mandamentos, eles não são pesados, porque Deus não entregou os mandamentos dele para a nossa destruição. Ele entregou os seus mandamentos para o nosso bem. Para o nosso bem. Tá? Por quê? Porque se nós andarmos de acordo com o que Deus estabelece na sua palavra, consequentemente, nós seremos o quê? Abençoados. Vamos aqui. Será que alguém pode temer a Deus sem conhecê-lo? É isso que eu quero falar para você. Então veja que Deus se revela no Sinai como um Deus poderoso, grandioso, majestoso. Imagine vocês, o monte tremia
A Bíblia diz que havia fogo, fumaça, escuridão. E havia toque de trombeta que aumentava a cada segundo, um tom mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Meu Deus, que espetáculo glorioso! Um espetáculo que trouxe pavor, que trouxe medo. O povo se afastou, o povo não quis ouvir, porque o povo teve pavor da morte. E o povo não estava preparado para contemplar a grandeza, o poderio do nosso Deus. Aí você pergunta, eles não viram antes? Sim, eles viram no Egito o poder do nosso Deus. Sim, eles viram na passagem do Mar Vermelho o poder do nosso Deus. Sim, eles viram nas águas de Refidim. Eles viram. Mas agora era o Deus eterno falando. Era agora o Deus eterno descendo ao planeta Terra para falar diretamente com seu povo e entregar a sua lei ao seu povo. Então, queridos, temer a Deus é respeitá-lo como sendo quem ele é. As pessoas não temem a Deus porque não conhecem a Deus. Não conhece quem é Yahvé, não conhece. Lembra de Pedro? Jesus é Yahvé conosco. Jesus é Deus, tá? Ele era o amigo dos pecadores, sim. As criancinhas tinham prazer de sentar no colo de Jesus, sim. Jesus entrou na casa dos pecadores, sim, mas não para concordar com seus pecados, mas para amá-lo e trazer a esses pecadores a luz, o perdão, a misericórdia, a graça. Mas o que aconteceu quando Jesus operou o milagre da pesca maravilhosa? Pedro ficou tão impactado com tudo aquilo, que ele disse, afaste de mim, Jesus. Eu não sou digno, eu sou pecador. O que aconteceu quando Jesus acalmou a tempestade e repreendeu os ventos? O que os discípulos disseram? Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Ficaram todos boquiabertos. Ficaram todos cheios de temor pela grandeza, pelo poder do nosso Cristo. Então, queridos, você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Você vai ver muitos crentes na pessoa bendita de Jesus Cristo que não conhece a Deus. Quando a gente fala que Deus manda juízo hoje, não, você está dizendo que Deus pune, Deus é amor, Deus é Pai. Eu digo, você não conhece o meu Deus. Você não conhece o Deus da palavra. Você não conhece o Deus que se revelou desde o Éden. O Deus que se revelou. E se revelou em Cristo. Mas o Deus que se revelou em Cristo puniu o pecado no corpo de Jesus. O Deus que se revelou em Cristo declarou que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos e todos aqueles que se esquecem de Deus. Você conhece a Deus? Você só vai temê-lo quando você conhecer a Ele como Ele é. Por isso que o profeta Oséias nos faz um convite. Conheçamos e prossigamos
em conhecer ao Senhor. Tal como a alva, a sua vinda é certa. Você conhece a Deus? O que foi que aconteceu com João o apóstolo? João, acostumado com Jesus de Nazaré, amigo de Jesus de Nazaré, se considerava o apóstolo mais amado por Jesus. Ele colocava a sua cabeça no ombro de Jesus. E ele foi convidado pelo Espírito a subir até o céu de Deus. E qual é a visão que João tem desse Rei da Glória, desse Cristo bendito, desse Cristo glorificado, desse Cristo que morreu na cruz do Calvário, mas esse Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Este Cristo bendito ascendeu ao céu. Esse Cristo bendito tem todo o poder, tem toda a autoridade nos céus e na terra. Esse Cristo bendito esmagou a cabeça de Satanás. Este Cristo bendito tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. Este Cristo bendito é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o leão da tribo de Judá. É o Senhor dos senhores. É o cavaleiro do cavalo branco que reina. Agora veja qual é a visão que João tem. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha, virei-me para ver, versículo 12 do capítulo 1 de Apocalipse. Virei-me para ver quem falava comigo. Ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros havia alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma túnica longa e uma faixa de ouro na altura do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. E seus olhos eram como uma chama de fogo. Seus pés eram parecidos com metal brilhante, refinado em uma fornalha, e sua voz era como a voz de muitas águas. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol ao seu fulgor. Aleluia! Quando vi, caí a seus pés como se estivesse morto. Olha o que aconteceu. João, o apóstolo, desmaiou, caiu aos pés deste ser majestoso que está no trono à direita de Deus Pai. Ele caiu aos seus pés como se estivesse morto. Tal foi o temor que entrou no coração de João. Queridos, eu não entendo muito, mas eu creio. João está na presença do glorioso Jesus. João está no céu dos céus. Ele está no céu de Deus. No céu que Jesus prometeu que nós um dia vamos morar lá. Aleluia. É neste céu que João está. E ele cai aos pés de Jesus. Ele cai aos pés de Jesus. Aí diz a Bíblia, então esse Jesus, ele pôs a mão direita sobre mim e disse, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive. Fui morto, mas agora estou vivo aqui. Vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte
e do inferno. Aleluia. Portanto, escreve as coisas que tens visto, tanto as do presente como as que acontecerão depois destas. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Querido, escute bem. Como vamos temer a Jesus se não o conhecemos? Como vamos temer a Jesus se conservamos no nosso coração sua visão do Jesus de Nazaré, do Jesus no meio dos pecadores, do Jesus entrando na casa de Zaqueu, do Jesus que multiplicou os pães e os peixes? Como é que vamos ter temor desse Jesus, desse Deus poderoso, se nós não temos a visão da glória que ele registra através do apóstolo João no livro que ele enviou à sua noiva, à sua igreja? Veja o que temos hoje. Veja o tipo de hinos que são compostos. As pessoas não perdem a visão do Jesus humano e nunca chega na visão do Jesus glorificado. O Jesus que João caiu aos seus pés como morto. A glória era tanta que João temeu, desmaiou. Desmaiou como Daniel perdeu as forças diante da glória do Deus Todo-Poderoso. Desmaiou como Ezequiel também perdeu as forças diante da grandeza e da glória do nosso Deus. Como vamos temê-lo se a nossa visão é enganosa? Como vamos temê-lo se temos uma visão míope, uma visão pequena, uma visão histórica, uma visão da religião, uma visão da tradição e não a visão que Cristo mesmo dá da sua própria pessoa? Como? Escute bem. Quando Jesus ensinou os seus discípulos a orarem, Jesus fez o quê? Ensinou-nos o quê? Ele disse: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, ele vai mostrar a nós que esse Pai está elevado, que este Pai habita em luz inacessível, que este Pai é santo, que este Pai é majestoso, que este Pai é grandioso, que este Pai é poderoso, que este Pai deve ser santificado, temido, reverenciado. Esse Pai não é o coleguinha da escola, onde nós falamos o que queremos, na linguagem que queremos. Este Pai nos faz mudar de postura. Em que sentido? No sentido de que devemos reverenciá-lo. Ele é o meu Deus, ele é o meu Pai, mas ele é o Deus eterno, que tem todo o poder, e que esse fôlego de vida que eu carrego pertence a ele, porque no dia que ele quiser remover, ele tem todo o poder para fazê-lo. Aleluia. Como eu não vou temê-lo? Como, irmãos, temer a Deus é obedecê-lo. Baseado em quê? Em toda a revelação
da sua santidade, da sua justiça, da sua grandeza, da sua misericórdia, da sua benignidade, da sua vontade, do seu amor. É obedecê-lo. Dentro dessa revelação, eu fico impactada com Deus quando eu vou para Jó. Veja, Jó faz perguntas a Deus. Ele fez 16 perguntas ao nosso Deus Todo-Poderoso. Deus não respondeu uma única sequer. Não respondeu nenhuma. No dia que Deus quis, ele mandou Jó se vestir, se cingir, porque ele iria se apresentar a Jó. Ele ia descer ao nível de Jó, iria ter uma conversa com Jó, tá certo? E ele começa a conversar com Jó e começa a fazer perguntas a Jó, que até hoje homem nenhum é capaz de responder, por mais sábio que seja, por mais avançada que seja a ciência, homem nenhum é capaz de responder às perguntas que o nosso Deus fez a Jó. Tá certo? Fez a Jó. Jó não conseguiu responder nenhuma destas perguntas. Olha que Deus diz assim, ó. Olha, no capítulo 38, quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora, prepara-te como homem, porque te perguntarei e tu me responderás. Aí começam as perguntas do meu Deus. E pergunta que deve ser feita a mim e a você. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Conta-me se tens entendimento. Quem lhe fixou as medidas, se é que o sabes? Quem a mediu com o cordel? Onde estão fundados os seus alicerces? Ou quem lhe assentou a pedra fundamental? Quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de júbilo? Ou quem cerrou com portas o mar quando este rompeu e saiu do ventre? Meu Deus! Quando eu o vesti com nuvens e o envolvi em escuridão, e lhe tracei limites, pondo-lhes portas e trancas, e lhe disse, até aqui virás, mas não avançarás, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas? Desde o início de tua existência, deste ordem à madrugada, ou mostraste a aurora o seu lugar, para que agarrasse nas extremidades da terra e sacudisse dela os ímpios? A terra se transforma como barro sobre o selo, e todas as coisas se assinalam como as cores de uma roupa. A luz dos ímpios é retirada, e os braços altivos se quebrantam. Acaso tu entraste até os mananciais do mar? Ou passaste pelos recessos do abismo? Ou te foram descobertas as portas da morte? Ou viste as portas da sombra da morte? Compreendeste a largura da terra? Conta-me, se sabes tudo isso. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde fica o seu lugar? Meus irmãos, aí Deus faz pergunta. E Jó se resumiu a sua insignificância de pó, barro, vaso. E o que a gente vê hoje? A gente vê uma falta de temor
na igreja, uma falta de temor nas famílias, uma falta de temor nas crianças, uma falta de temor nos juniores, uma falta de temor nos adolescentes, uma falta de temor nos jovens, uma falta de temor nos adultos, uma falta de temor na vida de muitos pastores que não conhecem a Deus. Não conhecem a Deus, não sabe quem Yahvé é, nunca se debruçou para conhecê-lo. Queridos, nós temos que crescer no temor do Senhor. Depois que Deus faz todas as perguntas a Jó, Jó chega a uma conclusão maravilhosa, porque eu lhe convido a ler os Jó 38, 39 e registrar quantas perguntas Deus fez a Jó e vai fazer a você, para que o temor dele cresça em seu coração. E Yahvé disse mais a Jó: aquele que contesta o Todo-Poderoso poderá corrigi-lo? Responda isso quem acusa a Deus. Eita, ditorar isso, não? Meu Deus! Então Jó respondeu a Yahvé: eu não sou digno que te responderia. Pelo contrário, tapo a boca com as mãos. Falei uma vez, mas não repetirei, ou mesmo 2 vezes, porém não insistirei. Então, do meio do redemoinho, Yahvé respondeu a Jó: prepara-te como homem que és, eu perguntarei e tu me responderás. E começa a fazer mais perguntas, e Jó não consegue responder. Aí Jó chega no capítulo 42 e diz: bem seis, que foi o que ele respondeu, a única coisa que ele conseguiu responder. Então Jó respondeu ao Senhor. Depois de tantas perguntas, foi a única resposta que Jó pôde dar a Yahvé, o Todo-Poderoso: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Aleluia. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? De fato falei do que não entendia, coisas que me eram maravilhosas demais e eu não compreendia. Ouve-me e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me desprezo e me arrependo no pó e na cinza. Isso é temor de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Meus queridos, como precisamos crescer neste temor. Então, hoje eu vou ficar por aqui. Você não crescerá no temor se você não crescer no conhecimento de Deus. E você não temerá a Deus se você não conhecer a Deus. E conhecer a Deus é conhecê-lo na revelação que ele deu de si mesmo, da sua santidade, do seu poder, da sua justiça, da sua grandeza, da sua misericórdia, da sua benignidade, do seu amor, da sua vontade, dos outros milhares de atributos revelados a nós. O homem só conhece a Deus se Deus lhe revelar. Então, querido, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio?
Quer ser feliz? Tema a Deus. Conheça-o. Busque-o. Ame-o. Reverencie-o. Adore. Esse Deus é grande demais para sua cabecinha. É grande demais para minha cabeça. Mas a Bíblia diz que aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Então amanhã voltaremos no temor do Senhor. Vamos orar? Eu vou pedir a Binha que ore ao Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Pai, nós te exaltamos, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nessa noite nós te louvamos por essa palavra tão tremenda, Pai. Gera, Senhor, em nosso coração esse temor, Pai. Gera em nosso coração, Pai, essa disposição de buscar ao Senhor, para que possamos te conhecer, Pai, para que o nosso coração se encha de fé, Senhor, e de revelação de quem Tu és. Senhor, Tu és tão grande, és tão tremendo, Senhor, e muitas vezes nós não temos a visão da Tua glória, meu Pai, mas essa noite descortina os nossos olhos, para que nós possamos contemplar a Tua glória, ver como o Senhor é grande, poderoso, e quem somos nós diante da Tua presença, Senhor, e que haja assim um quebrantamento em nosso coração, oh Deus, porque nós não somos nada diante da Tua grandeza, Senhor. Oh meu Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós clamamos por um agir do Teu Espírito sobre essa palavra. Traga vida, Senhor. Traga temor ao nosso coração, Senhor. Que arde em nosso coração o anseio por conhecer a Tua glória. Sim, Pai, que nós não sejamos como aquele povo de Israel que desejou um mediador. Mas nós hoje podemos entrar com ousadia diante da Tua presença no Santo dos Santos e contemplar a Tua glória. E nós queremos entrar nessa dimensão. Nós queremos andar nessa glória, Pai, para que naquele grande dia, quando nós encontrarmos contigo, Senhor, oh Pai, o Senhor possa nos reconhecer e nós possamos te reconhecer, Senhor. Nós não queremos estar desconectados dessa glória, nós não queremos estar desconectados dessa verdade, Senhor. Oh Deus, abre os nossos olhos espirituais, Senhor, desperta-nos, Senhor, para temer o Teu nome que é santo. Vem nessa noite, Senhor, e toma essa palavra, ó Deus, para que nós possamos temer ao Senhor e em temor ao Senhor nós possamos nos posicionar, Senhor, nesse monte, Senhor, onde o Senhor se revela, nos posicionar nesse lugar onde a glória do Senhor se mostra para nós, nos posicionar no Santo dos Santos em adoração diante do Senhor, Pai, porque o Senhor está nos chamando para esse monte, o Senhor está nos chamando para esse lugar onde há temor. Oh meu Deus, desperta-nos nessa noite, Senhor, levanta em nós esse muro, levanta em nós essa porta, Senhor. Nós queremos temer ao nome do Senhor e que esse temor possa, Senhor, inundar ao lugar onde estamos, a nossa família. Oh Deus, aqueles que nos cercam, os nossos filhos, possam ser tocados profundamente pelo temor do Senhor. Oh Deus, e quando abrimos a nossa boca, nós abramos em temor. Quando abrimos a nossa boca, Senhor, as pessoas que estão ao nosso redor temam o Senhor, meu Deus, elas sejam tocadas pelo temor e pela presença do Senhor, meu Deus, que elas te reverenciem pela nossa vida, pelo temor do Senhor na nossa vida, meu Deus, em nome de Jesus. Nessa noite nós pedimos perdão pela falta de temor, pedimos perdão pela nossa indiferença, pedimos perdão, Senhor Jesus, porque nos achamos alguma coisa, muitas vezes nós achamos que somos autossuficientes, mas Deus, nessa noite nós queremos, ó Deus, nos colocar diante do Senhor em arrependimento e pedir perdão ao Senhor e reconhecer, como Jó reconheceu, Pai, que nada era, Senhor, que não merecia nada, Senhor, e que Tu podia todas as coisas e que nenhum dos Teus planos podem ser frustrados. E nessa noite nós queremos dizer, bendito
sabemos que tudo podes e que nenhum dos teus planos serão frustrados, que o Senhor é soberano, que o Senhor está no controle. Nessa noite nós queremos declarar a tua soberania, Pai, sobre toda e qualquer circunstância, e reconhecer como Jó reconheceu, Pai, que tudo podes e nenhum dos teus planos serão frustrados. Nós te glorificamos, nós clamamos, Espírito Santo, em nome de Jesus, imprime em nosso coração esse temor e tremor e reverência, Senhor, pela tua santa presença, em nome de Jesus. Nós agradecemos ao Senhor, porque sabemos que estás ouvindo as nossas orações nesses dias, que o Senhor está nos moldando mediante a tua palavra, que o Senhor está nos quebrantando mediante a tua palavra, que o Senhor está se revelando a nós mediante a tua palavra, a tua grandeza, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Jesus, Deus do deserto, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é o nosso Deus. Vai ser. Senhor, queridos, glórias ao nome do Senhor. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Todos que estiveram conosco nesta tarde celebrando ao nosso Deus, que é digno de receber honras, glórias, louvor e adoração. Amém. Receba, amado, a bênção apostólica sobre as suas vidas. Aleluia. Que a graça, a inefável graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e Pai Yahvé, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre todos vós, sobre todos aqueles que se chamam pelo nome do Senhor no Brasil e em toda a terra, hoje
e sempre. Amém. Shalom, shalom. Amanhã estaremos aqui às 20 horas, trabalhando em cima da restauração dos muros da nação. Fiquem debaixo desta graça inefável do Senhor Jesus Cristo. Lil, abração, Andressa e minha irmã Irani, todos os irmãos recebam um forte abraço, os de perto e os de longe. Ah, meu Pai, que saudade da comunhão da igreja, né? Mas nós estamos louvando a Jesus. Minha irmã Antônia Pavão, seja bendita do Senhor. Zeni, um grande abraço. Eliette, Lil, um beijão, minha linda. Deus te abençoe. Que belo, que belo, que bom. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Shalom, shalom.